Mas agradeço pelo convite. De facto, são algumas coisas que vou acumulando. Sou pai da Beatriz, ela tem 16 anos, a Carolina tem 11 anos e desculpem, isto já se troca com 3. A Daniela é que tem 11 anos e a Carolina faz 4 meses na próxima sexta-feira. Então, nós começámos cedo, não digo que acabámos tarde, acho que já acabámos, mas estamos muito felizes com aquilo que Deus nos tem dado. E tenho acumulado então, juntamente com o Ministério Familiar, que é extremamente importante, também o Ministério na Igreja Local, a comunidade que pastorei aqui bem perto, ali em São Marcos, no Cacém. Este ano meti-me na aventura do mestrado, juntamente com o pastor Rui Sabino, o Tosé, também está lá como nosso colega, e mais 20, creio que 20 ou 20, e o Rui, mais 20 ou 21 pessoas. Então tem sido um desafio muito interessante e com esta função de ser diretor da Sociedade Bíblica. Eu já estou ali vai fazer 18 anos, mas agora há 1 ano e meio nesta função. E muito rapidamente, porque eu também não quero tirar tempo da ministração da palavra, mas muito rapidamente o que é a sociedade? Bom, não é o que foi a Sociedade Bíblica, porque são 208 anos de história até agora, mas a história também vai se construindo daqui para a frente e não vamos falar só do que aconteceu há 200 anos atrás. Mas ainda hoje nós temos tentado servir as igrejas de mais variadas maneiras. Há pouco o Fernando mencionou, não é apenas uma livraria que fabrica Bíblias em capas cor-de-rosa para as senhoras e azuis para os homens. Também fazemos isso, mas não é isso que nos define. Aquilo que nós queremos é levar a palavra às pessoas e trazer as pessoas à palavra, ou levar a Bíblia às pessoas e trazer as pessoas à Bíblia. E usamos da imaginação, da criatividade, das oportunidades que a graça de Deus nos dá para poder fazer isso. Ali, quando saírem, vai-vos ser entregue um folheto, que é do nosso projeto de uma Bíblia por mês, muito rapidamente, porque são projetos que nós apoiamos no estrangeiro. Ou seja, vou-vos falar de 2 ou 3 coisas que estão a acontecer em Portugal, mas nós também sentimos um chamado de fazer alguma coisa por nações que têm menos do que nós. E, em particular, quando virem aqui o nosso folheto, com os projetos que estamos a apoiar este ano, vão ver aqui que há países irmãos que partilham connosco não só história, mas uma língua. Estou a falar de São Tomé e Príncipe, Cabo Verde e Guiné-Bissau. E porquê estes 3? Porque são países que não têm uma sociedade bíblica. Eu estive nestes 3 países este ano, o ano passado, há 2 anos, aliás, e são países em que é muito difícil encontrar uma Bíblia. É quase impossível. Alguns pastores saem do seminário e só têm Bíblia se alguém de fora, algum missionário de Portugal, dos Estados Unidos, do Brasil, lhes oferecer. E essa é uma realidade que eu acho que é inaceitável no século XXI. Então, uma das coisas que temos feito é tentar fazer a Bíblia chegar lá e, graças a Deus, já conseguimos em Cabo Verde e na Guiné-Bissau e também agora no fim deste ano para São Tomé. Estou muito feliz porque na Guiné-Bissau nós tínhamos um projeto de fazer 5.000 Bíblias em crioulo e juntámos em parceria com Angola, Moçambique e com esse gigante que é o Brasil para ver se conseguíamos, e vão ser enviadas 32.500 Bíblias em crioulo para a Guiné-Bissau. Se eu desse esta notícia na Guiné-Bissau, já estava toda a gente a dançar e a saltar, fosse Igreja Batista, Assembleia de Deus, não interessava, porque é mesmo, é pão para a boca. É uma coisa que nós temos eu não vou dizer em excesso, porque a palavra nunca é em excesso, mas temos em fartura e eles têm em escassez. Mas cá em Portugal a missão da Sociedade Bíblica já é escusada, porque é um país cristão. Bom, era bom que fosse. Somos um país pós-cristão, muitos dizem. Em alguns setores da sociedade somos um país anticristão, mas na maioria da sociedade somos um país que o cristianismo não aquece nem arrefece, não quer dizer nada às pessoas nos dias de hoje. Então nós temos tentado de diversas formas fazer com que a palavra possa chegar. O Fernando já tocou aqui numa ou 2 coisas. É dia 5 de novembro, é a data já marcada, o Expresso e a Visão vão distribuir a Bíblia em banda desenhada. Uma edição nossa da Sociedade Bíblica que nos tem dado um desafio enorme a conseguir preparar em português de Portugal, conseguir este canal de comunicação. Eles vão divulgar não só nessa imprensa escrita, mas também ficou acordado que vão fazer spots publicitários na SIC e em todos os outros canais da família SIC. E então é algo que para nós seria impensável. Nós não conseguíamos, nós não temos dinheiro para pagar publicidade nem no Semeador Batista, quanto mais na Visão ou na SIC. Mas a verdade é que eles vieram ter connosco, gostaram do projeto e então isso é a parte deles, é algo que nós não pagamos nada para eles estarem a fazer. Nós vemos a mão de Deus a fazer essas coisas acontecer. Nós vemos a mão de Deus em nosso favor. Nós vamos fazer também agora, por causa dos 500 anos da Reforma, e agradecer, eu sei que ele não está cá hoje, que eu falei com ele esta semana, o Carlos Mendes Jorge,
mas ele tem estado a dar uma ajuda inestimável a produzir uma exposição de selos sobre a Reforma. Uma coleção filatélica espetacular sobre a Reforma, a história da Reforma em selos. Temos com o apoio dos CTT, da Federação Portuguesa de Filatelia, creio que este é o nome oficial também, porque acharam uma coisa extraordinária. Então é possível que a Bíblia desperte interesse nas pessoas. Apenas temos que saber como chegar lá. Temos aqui o Ruben, para além de acender ali as luzes, tem também sido um colaborador incansável na gravação do Antigo Testamento em áudio. Mas para que gravar o Antigo Testamento em áudio? Isso faz falta. Tivemos uma pessoa que nos disse que achava que isso não fazia falta. É porque essa pessoa consegue ver e consegue ler. Se a pessoa não conseguir ver nem ler, vai achar que a Bíblia em áudio, afinal, é uma coisa interessante e extremamente útil. Então, várias coisas de forma criativa temos feito. Estamos a organizar a celebração da Reforma, dos 500 anos da Reforma, com a Aliança Evangélica, a União Adventista e o Copico, e tantas outras coisas que não dá tempo para detalhar aqui. Mas aquilo que eu queria passar-vos em relação ao Ministério da Sociedade Bíblica, e o Fernando de facto fez uma introdução muito boa, porque é uma organização missionária. Nós somos uma organização missionária que procura ir um pouco mais além do que simplesmente comprar e vender Bíblias. A Sociedade Bíblica do Brasil tem Bíblias de todos os tamanhos e feitios. Para comprar e vender Bíblias, nós podíamos importar tudo lá e são materiais fantásticos que eles têm. Mas nós sentimos que há alguma coisa da nossa cultura que precisa estar ali presente. É preciso ter um português europeu. Eu posso falar à vontade, sou casado com uma brasileira, portanto lá em casa somos bilíngues. Mas para uma cultura portuguesa faz sentido uma tradução portuguesa. Para uma cultura portuguesa faz sentido falarmos de coisas que aqui fazem sentido e procurarmos essas oportunidades, e há muitas que nós ainda não conseguimos. Somos uma pequena equipa de 6 pessoas que trabalha ali o tempo inteiro e não conseguimos dar conta de tudo o que são projetos e oportunidades, mas Deus tem-nos dado muita graça. Temos contado com a ajuda de muitas pessoas, algumas aqui da igreja. Nós só aqui temos 3 membros de órgãos da direção. Temos o Fernando, temos a Teresa Sousa, que são os 2 membros da direção, temos o Tosé Bento, para além de colega do mestrado, é também membro do Conselho Fiscal da Sociedade Bíblica. Já falei no Ruben, no Carlos Mendes Jorge e outras pessoas que pontualmente nos vão dando apoios em projetos. E é assim que o nosso ministério é feito. 6 pessoas não vão levar a palavra à nação, 6 pessoas não vão despertar a atenção da palavra na nação, mas 6 pessoas coordenando coisas que muitas outras fazem, que as igrejas se envolvem. De facto, nós temos visto coisas muito boas acontecer e temos ainda muitos sonhos. Deixem-me só dizer-vos 2. Queremos fazer uma Bíblia em língua gestual. Porquê? Se já tem em áudio. Porquê? Se já tem escrito. Porquê? Se já existe em braille. Bom, porque a língua gestual é das principais maneiras como as pessoas surdas conseguem ler, vamos dizer assim. Porque a maior parte dos surdos, eu não tenho números estatísticos, mas mais de 50% das pessoas surdas não sabem ler ou têm grandes dificuldades em ler. Porque eu sei o que a palavra soa, porque eu ouço a palavra. E então uma Bíblia em língua gestual é uma coisa que nós queremos estar envolvidos, mas é um desafio gigantesco. Pedimos as vossas orações. E outra delas é uma exposição acerca das pessoas portadoras de deficiência. O que é que a Bíblia tem a dizer acerca do valor destas pessoas? O que é que Deus tem a dizer? É Deus quem castigou alguém que nasceu com uma deficiência? Muitos podem pensar que essa é a lógica. Ou é apenas uma falta de valor que a pessoa tem, uma distração de Deus? É um peso? O que é isso? E o que é que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Porque, meus irmãos, a cultura tem muitas coisas a dizer, às vezes boas, às vezes nem por isso. Política tem muitas coisas a dizer, mas a Bíblia tem muito mais a dizer, coisas muito profundas que as pessoas desconhecem. E que faz parte da nossa missão da Sociedade Bíblica conseguir comunicar esta verdade eterna para as situações atuais. Então, há mais, mas se puderem estar a orar por estes projetos ao longo deste ano, o pastor falou nas reuniões de oração, nos vossos grupos de oração, nós agradecemos, porque alguns dos projetos, eu prometo que paro e já vou abrir a Bíblia, mas este projeto da distribuição da Bíblia com o jornal, talvez há 5, 6 anos que nós já andamos a falar disso nas reuniões de direção e dentro da equipa. Precisamos de conseguir, temos que conseguir o contacto do jornal, precisamos de conseguir uma audiência com eles. E o que aconteceu foi que este ano eles telefonaram-nos: olha, nós temos interesse na Bíblia em banda desenhada que vocês vão lançar. Podemos falar?
Bom, nossa agenda está um pouco cheia, mas está bem, a gente arranja um tempinho para falar convosco. Então, é resposta às orações. É resposta às orações, com certeza, à perseverança e a graça de Deus sobre este ministério. E eu queria, sem mais demoras, convidar-vos a abrir a Bíblia em Neemias capítulo 1. Eu vou estar a ler na tradução em português corrente, a Bíblia para todos. Obrigado. E eu sei que têm dado aqui alguma sequência à questão dos 5 sola da Reforma. Não sei muito bem, ninguém me consegue explicar bem se são os 5 solas ou os 5 sola, mas acho que são os 5 sola, sem o plural. Mas eu hoje, enquanto sociedade bíblica, claro, queria pensar na questão das Escrituras. Uma das coisas que foi referida há 500 anos atrás por Martinho Lutero, sola scriptura. O que é que isso quer dizer? Mas não vou falar muito sobre Lutero, confesso, mas vou falar sobre um episódio bíblico, a história que está em Neemias. Não vai dar para ler tudo, vou tentar contextualizar para depois poder focar no mais importante. Mas queria esta história em particular porque ela fala-nos acerca do poder transformador da palavra. E é isso que eu me quero focar hoje, o poder transformador da palavra. Porquê é que é importante que a palavra chegue aos outros? Porquê é que é importante que eu me alimente da palavra? Porque a palavra é transformadora por excelência. A palavra é a forma principal que o Senhor usa para transformar os nossos corações e a nossa história. Então, queria convidar-vos a ler Neemias capítulo 1. Vamos ler apenas até ao versículo 4, do versículo 1 até ao versículo 4. Diz assim: História de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, do ano 20, do reinado de Artaxerxes, encontrava-me eu na fortaleza de Susã, quando chegou da província de Judá Hanani, um dos meus irmãos, com mais alguns homens. Pedi-lhes notícias de Jerusalém e dos judeus que tinham escapado do cativeiro da Babilónia. E eles disseram-me o seguinte: esses que ficaram na pátria e não foram para o cativeiro, encontram-se em grandes dificuldades e em grande miséria. Quanto a Jerusalém, as muralhas continuam em ruínas e as portas ainda destruídas pelo fogo. Ao ouvir isto, sentei-me a chorar e durante vários dias andei muito triste. Fiz jejum e dirigi a minha oração ao Deus do céu. Até aqui. Depois ele faz a sua oração. Como qualquer boa história, esta também começa de uma forma dramática. Um povo que outrora era poderoso, era dominador, era senhor de muitas nações, a nação de Israel, muitos lhes prestavam tributo, reis e rainhas vinham vê-los, vinham ouvir a sabedoria, lembrando, por exemplo, a história do rei Salomão. Agora vê-se dominado, agora vê-se impotente, agora vê-se subjugado a uma potência estrangeira e com o orgulho nacional ferido de morte. Isto não era a mesma coisa que dizer que ali que as portas de Benfica tinham ardido. Para eles, dizer que o templo estava em ruínas, que os muros estavam destruídos e que as portas estavam queimadas, era quase equivalente a dizer a nação não existe mais. Para Israel, Jerusalém e o templo confundiam-se com a própria nação. Ou havia Jerusalém e havia templo, ou se não houvesse, será que havia Israel? Então esta notícia era uma coisa dramática e quando Neemias ouve isto, fica completamente angustiado, fica inconsolável e parte para a oração. É num tempo como este, num tempo difícil como este, que surge esta personagem, este líder chamado Neemias. Quando ele sabe desta situação, ele podia simplesmente entrar em depressão, e a Bíblia diz que ele ficou de facto muito triste, muito angustiado, mas ele dirigiu essa angústia, essa tristeza a Deus e fez um jejum e fez a oração, uma oração fantástica que nós podemos ler do versículo 5 até ao versículo 11 e que no capítulo 2 nós vamos ver a resposta para ela. E o primeiro ponto que eu quero falar então é sobre a intervenção de Deus. No capítulo 2, versículo 1, reparem no que acontece. Por aquela altura era eu copeiro do rei Artaxerxes, termina o capítulo 1 e inicia o 2. No mês de Nisan, do ano 20 do seu reinado, quando eu ia servir-lhe o vinho, o rei deu-se conta que eu estava muito triste, o que antes nunca tinha acontecido. Perguntou-me ele então: o que é que tu tens? Tu não estás doente? Por isso só pode ser uma grande preocupação. E eu, com bastante receio, respondi-lhe:
que Sua Majestade viva para sempre. Como não hei de eu andar triste se a cidade onde estão os túmulos dos meus antepassados está em ruínas e as portas das muralhas destruídas pelo fogo? Perguntou-me o rei, que queres tu que eu te faça? Então eu, levando a minha pressa ao céu, respondi-lhe, se parecer bem a Sua Majestade, se eu estou nas suas boas graças, permita-me que eu possa ir à província de Judá, à cidade onde estão sepultados os meus antepassados, para que eu a reconstrua. O rei, que tinha a rainha sentada a seu lado, perguntou-me, quanto tempo durará a tua viagem e quando é que voltarás? Eu então indiquei-lhe as datas e ele consentiu em deixar-me ir. Pedi-lhe também consentimento para que me fossem entregues cartas dirigidas aos governadores que estão ao ocidente do rio Eufrates, para que eles me deixassem seguir livremente para a terra de Judá. Pedi igualmente uma carta para Asaf, que era o guarda das florestas do rei, com o fim de conseguir dele madeira para as portas da fortaleza próxima do templo, para as portas das muralhas da cidade e para a casa onde eu iria habitar. E o rei concedeu-me tudo o que eu pedi, porque o meu Deus me ajudou. Nosso mestrado, tivemos agora a disciplina de exegese, onde aprendemos, vejam as palavras, e é interessante, consegui tudo isto, porque o meu Deus me ajudou. Ou seja, Neemias percebe perfeitamente, não é que eu seja um grande líder, ou não é porque eu seja um grande homem mais santo que os outros, mas porque o meu Deus me ajudou. Ele teve uma ousadia que eu acho que a certa altura Deus teve que o mandar calar. Porque ele perguntou ao rei se podia ir. Primeiro disse-lhe a razão da tristeza, o que já era um risco. Os reis nesta altura não gostavam muito de ser contrariados, de estarem preocupados. O facto do rei lhe perguntar o que é que tu tens já é sinal que Deus estava a agir. Quando ele diz, permite que me deixes ir, e o rei estava com a mulher ao seu lado, e acho que este é um detalhe importante. O que aconteceu, com certeza, foi que o rei perguntou à mulher, olha, como é que é? Ele pode ir? Pode, ok. Acho eu que é a única razão para estar aqui escrito que a rainha estava ao seu lado. Portanto, a rainha deixou, e o rei então disse, tudo bem, podes ir. Mas é curioso que depois ele começa, em bom português, a esticar-se. Bom, então peço que me des um salvo-conduto para ires. Ok. Olha, e dá-me madeira para as portas do templo, para as portas do muro e para a minha casa. Eu acho que aí o Espírito Santo começou. Neemias, até aqui estou contigo. Daqui para a frente estás por tua conta. Mas a verdade, fora de brincadeiras, é esta. Isto foi a graça de Deus. E a graça de Deus sempre prepara o caminho para as coisas que vão acontecer. Como é que se pode explicar que um rei ímpio, não era um rei crente, não era um frequentador da sinagoga ou da igreja, como é que se explica que um rei se digna notar na atitude do seu copeiro? Alguns dirão, bem, mas o copeiro do rei era uma pessoa próxima. Era uma pessoa próxima, mas não era amigo. E nós lembramos da história de José. Quando esteve na prisão, quem é que estava lá com ele? O copeiro e o padeiro. Eram próximos até ao momento em que o rei acordasse virado para o lado errado, ou então que eles dissessem alguma coisa que o desagradasse. Mas o rei repara naquilo. E digna-se a aceder àquilo que ele pede. Então qualquer obra, qualquer ministério que se faça, e agora não estou a falar só de Neemias, não estou a falar só da sociedade bíblica, mas de nós como igreja, qualquer obra, qualquer restauração, qualquer coisa que comece, começa pela graça de Deus, porque a graça de Deus é connosco. A reforma protestante, quantos antes de Lutero vieram falar sobre a necessidade de uma reforma, sobre todos os solas, sobre todas as coisas que Lutero, Calvino e os outros defendiam, quantos antes vieram falar nisso e acabaram na fogueira? Não porque eram piores, não porque eram menos hábeis a falar. Tinha a ver com os tempos que Deus tinha determinado. E quando Lutero chega e consegue impor isso, reconhece, olha, a graça de Deus está comigo. Neemias reconhece a graça de Deus está comigo. Na sociedade bíblica reconhecemos a graça de Deus está connosco. Para ser pai de 3 filhas, reconheço a graça de Deus está comigo. Para a igreja fazer a sua missão, a graça de Deus está connosco. Mas não se fica pela graça, pela intervenção graciosa de Deus. O segundo ponto é a contribuição do povo. Nós não vamos ler, porque é um texto muito extenso, mas o capítulo 3 inteiro e o capítulo 7, versículos 70, 71 e 72, falam sobre a contribuição do povo. Falam sobre o que é que o povo fez. E é interessante notar que se Deus tem um papel primordial nesta obra que aconteceu. Se Neemias foi um líder ungido e capacitado por Deus, o que nós vemos aqui é que sem a participação do povo nada aconteceria. São mencionados pelo menos, eu estive a contar, 39 nomes de pessoas diretamente envolvidas nesta obra. E outros são nomeados por grupo, quando fala, por exemplo, dos sacerdotes. Temos pessoas de tribos diferentes, de famílias diferentes, de regiões diferentes. Temos todo o povo envolvido.
Quando Deus quer fazer uma obra, e nós já vamos chegar à grande parte, ou à parte principal da obra, na minha maneira de ver, é uma coisa que todo o povo se envolve. Não é Deus que dá a graça, não é um líder que se levanta, porque um líder, eu li certa vez, que se um líder estiver a caminhar e ninguém o está a seguir, então ele não é o líder, é uma pessoa que está a passear. Porque ninguém está a ir atrás dele. E Neemias foi de facto um líder que as pessoas seguiram. E a Bíblia diz que todos contribuíram no trabalho, e no capítulo 7 diz que todos contribuíram com ofertas para o trabalho da reconstrução. Eu já cheguei a meio da escola dominical, mas pude ver que o Fernando também estava a falar, quando falou sobre o tabernáculo, também dessa realidade, em que todos contribuíam, todos deram alguma coisa para acontecer. E isto traz-nos ao ponto principal que eu quero focar hoje, das Escrituras. Então eu quero ler convosco, e aqui vou ler mesmo os 12 versículos do capítulo 8. Diz assim: quando chegou o 7º mês, já os israelitas estavam nas suas respectivas povoações. Isto é importante. Todo o povo se reuniu como um só homem. Também importante. Na praça que está em frente da porta d'água. E pediu-se ao escriba Esdras para trazer o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha dado a Israel. No primeiro dia desse mês, o sacerdote Esdras levou a lei diante da Assembleia, que era composta por homens, mulheres e todos os que já tinham idade e capacidade de entendimento. Ali mesmo, na praça que está em frente da porta da água, Esdras esteve a ler o livro desde a manhã até ao meio-dia, na presença de homens, mulheres e de quantos tinham capacidade de entendimento. E todos estavam atentos à leitura da lei. Esdras permanecia de pé sobre um estrado de madeira que foi feito para a ocasião. Junto dele, à sua direita, ficaram Matatias, Shemá, Anaías, Urias, Ilquias e Maceias. E à esquerda ficou Pedaías, Michael, Malquias, Ashum, Asbadana, Zacarias e Mexulã. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, pois estava em lugar mais elevado. E ao abri-lo, todos se puseram de pé. Deu louvores ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu com os braços levantados: Amém, Amém. E inclinando-se com o rosto por terra, adoraram ao Senhor. Os levitas Josué, Bani, Xerebias, Jamim, Acub, Shabetai, Odias, Maceias, Quelitá, Azarias, Josabade, Anã e Pelaías explicavam a lei ao povo que permanecia no seu lugar. Liam em voz alta o livro da lei de Deus. Traduziam-no e explicavam-no para que todos compreendessem a Escritura. Toda a gente chorava ao ouvir as palavras da lei. Então o governador Neemias e o sacerdote e escriba Esdras, bem como os levitas que estavam a explicar a lei, disseram ao povo: Este é um dia consagrado ao Senhor nosso Deus. Não se entristeçam, nem chorem. Esdras disse ainda: Vão-se embora, comam e bebam do melhor que tiverem e convidem para comer e beber os que não têm nada preparado, pois este é um dia santo. Não estejam tristes, porque na alegria do Senhor está a vossa força. Também os levitas acalmaram o povo, dizendo: Silêncio! Este é um dia santo, não estejam tristes. Todo o povo se afastou então para comer e beber. Repartindo uns com os outros, fizeram uma grande festa, porque tinham compreendido o que lhes tinha sido ensinado. E esta, para mim, é a parte central desta mensagem e desta história, pelo menos é a minha interpretação. Versículo 1 diz que eles já estavam nas suas povoações, já estavam instalados, já tinham alguma comodidade, algum conforto, as coisas já estavam a acontecer. Lemos nos capítulos anteriores que os muros já estavam reedificados, já havia segurança, já havia alguma identidade. É verdade que o desafio que Neemias se propôs quando foi para Jerusalém foi reconstruir os muros. Mas ele entendeu, a Bíblia não nos dá aqui propriamente um detalhe de como é que foram tomadas as decisões, entendeu que não adiantava de nada restaurar os muros, restaurar depois o templo, se não fosse restaurada a palavra no meio daquele povo. Não adiantava tratar apenas do exterior se não tratassem do interior. Então, para mim, a grande obra que Neemias fez, porque os muros tornaram a cair, o templo tornou a ser destruído, mas a centralidade da palavra de Deus permaneceu. A palavra de Deus foi restaurada no meio do seu povo. A identidade do povo, a revelação da vontade de Deus. Para mim isto foi o ponto alto desta restauração que aconteceu aqui. A restauração espiritual da tradição de um povo da palavra. E a reação que a leitura da palavra produziu nas pessoas foi fantástica.
Reparem, eles já tinham construído, eles já tinham dado do seu tempo, do seu esforço. Eles já tinham dado do seu dinheiro, já tinham contribuído financeiramente, já se tinham entusiasmado com o projeto de Deus. Olha, afinal algo aconteceu. Mas quando foram confrontados com a palavra, alguma coisa extraordinária acontece. E isto, eu creio, é aquilo que Deus deseja cada vez que nos confronta a nós com a palavra. Seja na leitura pública num culto, seja na leitura devocional em casa, alguma coisa tem que acontecer quando eu sou confrontado com a palavra. A expressão que Lutero utilizou há 500 anos atrás, sola scriptura, tem tudo a ver com isto. Às vezes pensamos, bom, sola scriptura porque só a Bíblia revela a vontade de Deus. Também, ou principalmente era isso que ele queria dizer. Mas há algo mais. É que há coisas que só as Escrituras podem fazer. Há coisas que o melhor pregador não consegue fazer, que a melhor igreja, que é melhor... Tudo o que seja construído ou feito não pode, mas a palavra de Deus pode causar uma transformação imediata na nossa vida. Deixem-me dar-vos um pequeno parênteses, 2 minutos. Há 20 anos atrás, em junho ou julho de 1997, há muito tempo, fui com a minha namorada ao Brasil, hoje minha esposa. Nós começámos a namorar muito novos, ela tinha 12, eu tinha 13, não é o exemplo a seguir, mas não éramos crentes, atenção, portanto vocês estão proibidos de fazer isso, mas nós, aconteceu. E com 17 anos de idade eu vou ao Brasil para conhecer o pai dela, porque já namorávamos há 4 anos. Bom, então, vamos lá conhecer este senhor. Ele não ficou nada satisfeito de me ver lá aparecer, cabelo comprido até debaixo do ombro, todo vestido de preto, ateu, e ele tinha-se convertido há cerca de 1 ano. E queria levar a filha ao Evangelho e veio este namorado da filha que só ia atrapalhar as coisas. Para resumir uma história, quando eu voltei para Portugal, dia 27 de agosto de 97, eu vinha com uma Bíblia debaixo do braço e batizado nas águas. E o meu processo de ateu para convertido deu-se uma noite em que eu estava lá na casa dele e eu estava a ficar farto de ouvir falar da Bíblia. Porque era tudo a Bíblia. Mas porquê isto? Não é que eles fossem chatos, até me surpreendeu porque, primeiro, eles eram inteligentes, que eu pensei que não era conciliável ser cristão e inteligente. E vi, não, mas eles pegam, explicam, conversam. Sim, senhor, é gente inteligente. Mas estuda a Bíblia. Se acontece aquilo é porque a Bíblia, se acontece aquilo e Deus fala na Bíblia, eu estava a ler a Bíblia e Deus... Eu comecei a ficar farto e uma noite eu disse, olha, prestas-me a tua Bíblia, Dudu, meu sogro. Ele, sim, boa noite, vou dormir. Peguei na Bíblia, por acaso era da Sociedade Bíblica do Brasil, não é publicidade, mas era. E chego ao meu quarto e digo, olha Deus, tu não existes. Mas se existes, tu agora vais-me falar através da Bíblia. Não é assim que se faz um estudo bíblico, ok? Estamos a falar de um ateu, ok? Não é assim. Pensas que o Deus eterno está surdo e não te pode ouvir? Ou pensas que o braço dele está encolhido e não te pode salvar? Sabe que são os teus pecados é que te afastam de Deus. Isaías 59, 1 e 2. E foi nesta linguagem, a tradução na linguagem de hoje do Brasil. Se fosse em Almeida, eu acho que eu não percebia, vou ser sincero. Eu acho que eu ia olhar para aquilo e... Quando eu li aquilo, imediatamente, eu pedi desculpas ao teto e passado 2 dias ganhei coragem para dizer à minha namorada, olha, alguma coisa estranha aconteceu, mas eu acho que Deus existe. E a gente precisa de investigar isto melhor. Passado 3 semanas, a Bíblia diz que eles eram batizados, eu fui perguntar, olha, dá para eu ser batizado agora que eu queria? E fizeram uma grande festa e eu não percebi porquê. Não, eu só quero ser batizado, gente, calma, não é assim então. E chego cá, a minha família católica romana, e digo à minha mãe, olha, eu agora leio a Bíblia e vou à igreja evangélica e fui batizado novamente. Tinha sido batizado em bebé. Que também foi uma surpresa que, graças a Deus, hoje não causa nenhum problema. Mas a minha experiência é minha, não se faz doutrina com experiência pessoal. Mas a verdade é que não é só a minha experiência. Tantos homens e mulheres tiveram a sua vida transformada. Lutero, desculpem voltar, foi um deles. O justo viverá pela fé, mas isto não bate certo. Como é que isto pode bater certo? E tem ali um encontro, uma revelação da verdade eterna de Deus para ele. Bom, aquilo que aconteceu aqui foi algo assim em grupo. Transformação pela palavra de Deus. E é engraçado que historicamente eles eram o povo da palavra. Engraçado porque a igreja evangélica durante muitos anos, infelizmente não sei se ainda é assim conhecida, eram conhecidos pelo povo da palavra. Mas este povo da palavra nem conseguia ler a palavra sequer. Porque a palavra estava escrito, o Antigo Testamento, obviamente, ou o que havia até aqui, a Torá, estava escrito em hebraico e a língua franca naquele tempo era o aramaico. Então muitos deles já nem conseguiriam entender aquilo que estavam a ler.
Literalmente, não olhavam, algumas coisas apareciam, mas devia ser mais ou menos eu a tentar ler latim. Alguma coisa dá para perceber, mas temos um trabalho agora no seminário que nos puseram a ler em espanhol. É mais ou menos isso. Alguma coisa a gente apanha, mas não tira o sumo todo. Então o povo da palavra não conseguia mais ler a palavra. Aquilo que antes era uma identidade, agora era apenas uma tradição. E eu não posso deixar de fazer um paralelismo para os nossos dias. Quantos de nós, cristãos de segunda, terceira geração, a palavra pode passar a ser apenas algo da nossa tradição? Pode passar a ser apenas aquele livro que está lá, ou na mesa de cabeceira, ou aberto no Salmo 91, para proteger de alguma coisa. Quantos de nós podemos ter essa experiência? Na Feira do Livro, por vezes, acontece pessoas irem lá comprar Bíblias, e uma vez aconteceu de estarem a escolher e nós perguntamos, bom, mas qual é a tradução que quer? Não, deixe-me ver. Mostre lá assim. Não, o móvel é cerejeira, aquela fica melhor. E então tinha a ver com a cor do móvel em que ia ficar. E eram pessoas que se diziam cristãs. Isto não é ter uma vivência cristã. E este povo não tinha uma vivência com Deus, ou com a palavra de Deus. Mas quando aparece, e aqui no versículo 8, nós temos esta, dependendo da tradução, a Bíblia para Todos diz, traduziam-no e explicavam para que todos compreendessem. A Almeida Revista e Corrigida diz, declarando e explicando o sentido, fazia com que lendo se entendessem. Mas a ideia basicamente era esta, aquele povo não entendia o hebraico, então alguém lia em hebraico, alguém explicava em aramaico. E com certeza não era só essa tradução, mas talvez uma explicação, uma contextualização. O que é que isto quer dizer? Mas a verdade é que eles entenderam. E o final do texto, o versículo 12, diz isto. Fizeram uma grande festa porque tinham compreendido o que lhes tinha sido ensinado. Esta, para mim, é o centro desta história. Os muros são reconstruídos, o templo virá a ser reconstruído, mas é aqui que se define o que verdadeiramente acontece. É aqui que fica marcada a história. É aqui que o povo volta a ter um encontro com Deus. Não é quando entra no templo, não é quando vê a cidade com os seus muros reconstruídos, mas é quando a palavra de Deus volta a ser palavra de Deus para eles. Hoje torna a dizer, estamos num país que muitas das pessoas vão dizer, bom, eu conheço a Bíblia. Bom, eu já li a Bíblia. Muitos cristãos evangélicos vão dizer, bom, mas eu leio diariamente a Bíblia. E a pergunta que fica é, e qual é a transformação, qual é o impacto? Se a minha história com a Bíblia for esta que eu vos contei de há 20 anos atrás e ficou por aí, então alguma coisa está mal na minha vida. Aquilo tem que ser um episódio. Até pode ser marcante, mas não pode ser o resumo da minha história toda com a Bíblia. Eu e a Bíblia temos tido alguns episódios. Eu decidi casar com 20 anos de idade, sem emprego, a fazer faculdade e seminário, enquanto fazia o meu devocional. Não estou a encorajar ninguém a fazer o mesmo. Pais, não aceito queixas, se algum filho disser. Mas ao ler a Bíblia, eu li que Deus cumpre em vós tanto o querer quanto o efetuar, segundo a sua boa vontade. E há algum tempo, já há 2 anos em particular, que eu e a Juliana orávamos por quando é que Deus nos dava a oportunidade de nós nos casarmos. E eu entendi o Espírito através da palavra a falar comigo. E eu pedi a minha esposa em casamento. Hoje faria de maneira diferente. Naquele tempo eu morava no seminário, no IBP, peguei no telefone, liguei para ela e disse-lhe literalmente isto. Olha, tudo bem, olha, eu estava a fazer o devocional, estava lendo a Bíblia, que a Bíblia diz isto e aquilo, então eu senti que era de Deus para nós casarmos, queres casar comigo? E ela disse do outro lado, ficou a pensar, isto é sério? Sim. Tá, então vá, tenho que voltar a estudar. Beijinhos, tchau. E este foi o meu pedido de casamento. Novamente não é exemplo para ninguém. Mas ela aceitou. Mas outras coisas precisam de acontecer. Estas são as minhas histórias. Vocês, todos nós, precisamos ter as nossas histórias, como é que a palavra nos transforma, e o povo aqui teve essa transformação. Que diferença faz? Que relevância tem a palavra para nós, para os dias de hoje? E quando eles entendem, há uma transformação. E estou a caminhar para o final. Primeiro de choro, tristeza, porquê? Porque eles perceberam que nós não estamos a cumprir a palavra, nós estamos distantes da palavra, então tem um choro. E aí Neemias, os sacerdotes dizem, não chorem, não chorem, vamos é celebrar. Eu gosto da tradução da Almeida que diz, ide, comei gorduras e bebei doçuras.
Aqui traduz por comam do melhor que tiverem, bebam do melhor que tiverem. Já vi pessoas a usar isso como justificação para comer picanha e beber guaraná. Atenção à exegese que se faz do texto. Mas o que ele estava a dizer é não, vamos celebrar. Vocês entenderam a palavra, perceberam que precisa de mudar, então vamos celebrar. Vamos celebrar, vamos fazer algo novo. E no versículo 17 diz que aconteceram coisas que não se viam desde os tempos de Josué. E finalmente, e com isto termino, no capítulo 9, nós temos então o título que está aqui na Bíblia, os títulos variam, não vem na Bíblia original, aqui diz penitência pública. Depois dessa celebração do reencontro com Deus, então foram para a parte do choro. Então foram para a parte dos sacrifícios. Então foram para a parte de acertar contas com Deus, por assim dizer. Ou seja, o impacto da palavra não se limitou entre aspas, a alterações na esfera humana. O impacto da palavra teve tudo a ver também com como é que eles se relacionavam com Deus, individualmente e como povo. Este impacto da palavra tem que ser tremendamente prático. Hoje estamos aqui porque há 500 anos atrás o impacto da palavra foi prático, não só em Lutero, mas em outros homens e mulheres que levaram a sério o que a palavra de Deus dizia versus o que a tradição e a história diziam. E pela seriedade deles, e porque eles decidiram não se diz isto, nós precisamos de fazer aquilo, nós hoje podemos desfrutar daquilo que chamamos ser protestantes, ser reformados ou ser evangélicos. Podemos desfrutar de ter a palavra de Deus no centro da nossa vida com Deus. E por isso, para mim, esta história, mais do que a reconstrução de um salão de culto, de uma igreja, de um templo, de uma cidade, é acima de tudo uma história de restauração. É acima de tudo uma história de restauração do relacionamento de Deus com o homem. Foi feito quando se restaurou a centralidade da palavra. Temos aqui a história de um Deus que faz o impossível ser possível para restaurar o que estava perdido. Temos um Deus que fez isso aqui na palavra, temos um Deus que fez isso quando a palavra se fez carne, quando Jesus Cristo veio e habitou. A palavra habitou entre nós e nos restaurou um relacionamento com Deus. E é também um testemunho do poder da palavra de Deus, quando nós lhe atribuímos a autoridade de vida. Nós não temos que atribuir poder à palavra. Isso é tarefa de Deus. Nós precisamos é de reconhecer a autoridade que ela tem para transformar uma comunidade, uma vida, ou neste caso, até mesmo uma nação. E não pela capa, não pelo tamanho da letra, não pelas beiras douradas e pelo marcador de página, mas porque ela é a revelação de Deus e da sua vontade para nós, ainda hoje. Aqui temos a vontade de Deus revelada para nós. E se colocarmos a palavra de Deus no centro da nossa história, da nossa caminhada, da nossa vida, da nossa família, da nossa igreja, nós veremos coisas poderosas e transformadoras acontecerem na nossa casa, na nossa vida pessoal e nas nossas comunidades de fé. E isto é aquilo que eu acredito que é a vontade de Deus para a sua igreja. Serem um povo que traz a palavra para onde ela não está, mas que antes disso o povo que vive essa palavra para poder dar testemunho dela. Deus vos abençoe. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui convosco. E orem por nós, orem pelos projetos que temos pela frente, para que o nosso bom Deus nos dê a graça de vê-los chegar a um bom porto. Deus vos abençoe.